naturalmente importantes, mas Bruno, permita-me recuar aqui uns passos atrás, naturalmente atrás, olhando para esta notícia do Expresso que mostra esta eventual polémica, como lhe quisermos chamar, como diz a Eva, da anterior Sociedade de Advogados do Primeiro-Ministro com a Câmara Municipal de Espinho. Como é que o Bruno olha para isto? E isto pode ou não ter um reflexo eleitoral, apesar de ser verdade o que a Eva diz, as sondagens não demonstram esse reflexo, pelo menos para já. Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite, cumprimentar os colegas de painel. No último debate que tivemos aqui, este assunto foi falado. Eu disse que o processo não estava encerrado e a deputada Eva dizia está arquivado. Não está. Não está arquivado, temos um problema claro. O Sr. Primeiro-Ministro tem um problema de memória constante, não se recorda do parecer que ele próprio assinou. Aliás, as coisas começam a ser de uma mesquinhez tal que assistimos agora à questão do ativista da Climáximo, que, entretanto, o Sr. Primeiro-Ministro dá um valor para o fato que não coincide com a realidade e que obriga a juíza a verificar quanto é que custou o fato, porque declarou que era 1.500 euros em vez de 700, ou seja, é tudo demasiado pequeno para a política nacional e estamos a arrastar a política para este problema. Ora, o parecer é claro, está assinado por Luís Montenegro. Tínhamos alertado aqui num debate que estive eu em representação do Chega para a questão de os benefícios fiscais terem sido sobre uma questão da ARU. A ARU de Espinho só foi comunicada e efetivada em 2017, quando a licença era 2016. Temos o relatório da fiscalização da Câmara Municipal de Espinho, que é clara e que diz que não deve existir direito à indemnização e que o advogado da Câmara, Luís Montenegro, contraria os fiscais da Câmara e acaba por beneficiar a empresa. São casos a mais. O que o Presidente André Ventura acaba de dizer nas declarações da Futuralia, se não queremos continuar a arrastar o país para esta questão, Luís Montenegro, a bem da democracia, a bem da dignidade, inclusive do próprio Partido Social Democrata, aquilo que deveria fazer era retirar-se da cena política, porque achamos que já é por demais as justificações que não conseguimos sequer considerar palpáveis no meio desta questão. Em relação à questão das sondagens, as sondagens são como as cerejas do fundão. Há para todos os gostos e para todos os tamanhos. E são boas, são da minha região. E são boas, portanto, porque o que é português é bom e por isso não teremos a mínima dúvida e nisso certamente estamos todos de acordo, os 5. Agora, a realidade é que nós olhamos para sondagens, a sondagem que o Partido Socialista acaba de depositar na ERC dá ao Chega 20%. Entretanto, aparece uma sondagem com 12%, como há amostragem. Já agora vale a pena dizer qual é que está em primeiro lugar, que é o Partido Socialista nessa sondagem. Eu falo da minha casa, o Nuno mas é só para já agora. Vamos também dizer que a sondagem anterior tinha uma distribuição de outra que diz que a AD está à frente. Agora já não há AD, mas poderá existir AD. A AD, sim, nada impede que se utilize a sigla AD. É um problema que temos que resolver no Tribunal Constitucional com o PPM, que sempre foi então não sei porque é que aborda o tema, não diz respeito ao seu partido. Não interessa. A questão aqui de ser AD ou não ser AD para nós é completamente irrelevante. Temos sondagens que nos dão 20, que nos dão 18, que nos dão 12. Aquilo que sentimos na rua é claro. Eu acho que, no entanto, deveríamos ser honestos em relação a estas questões das sondagens. Eu gostava de deixar uma imagem lá para casa e perguntar quantas pessoas, de facto, foram contactadas pelas sondagens. Até hoje. Quem participou? Porque a ficha técnica desta sondagem, que dá 12% ao Chega, são 605 inquéritos. 605 inquéritos. Se fizermos uma sondagem à porta do Estádio da Luz, com a notoriedade que André Ventura tem no povo benfiquista, ganhávamos com maioria absoluta e tínhamos 180 deputados. Portanto, podemos continuar a brincar com as sondagens e a tentar catalogar como sendo elementos sérios, e são, os dados estatísticos são sérios, mas 605 inquéritos feitos durante o dia. Deixe-me só dizer isto. Para telefone fixo, quem é que está durante o dia em casa? Sabemos a faixa etária, sabemos quem é que poderá estar e sabemos que, obviamente, estas sondagens estão equacionadas de uma forma a condicionar e a tentar levar uma retórica com a qual não podemos aceitar. Soubemos há poucas horas que a deputada do Chega, Cristina Rodrigues, está acusada de um inquérito de crime. O Ministério Público já deduziu a acusação, é acusada de crime de dano informático. Crê que isto é também... pelo menos os resultados das últimas sondagens, são também reflexo destes inúmeros casos com a Justiça que envolvem tanto militantes do partido como deputados? Um parêntese. No último debate que de facto estivemos aqui, eu assumi que Silvério Regalado era primo de Gonçalo Regalado para falar da questão de não existir competência nem currículo para ser presidente do Banco de Fomento. Meia culpa, não interrompi, meia culpa, não são primos, não há sequer relação familiar, meia culpa, e assumo por isso, não temos qualquer problema. Em relação a esta questão da Cristina Rodrigues, não leva a mal a forma como eu vou colocar isto. Temos que fazer um trabalho sério de jornalismo. Essa notícia que está a dar não é de hoje. A notícia que está a ser dada é uma réplica daquilo que foi noticiado em 2022.
A acusação foi feita em 2022 e não hoje. Em 2022 que existiu a notícia que hoje é replicada pela Visão. Não deixa de ser relevante. Não deixa de ser relevante. Não deixa de ser relevante. Não. A questão é de 2022, surge hoje como sendo uma notícia de hoje, que não é, e portanto, feito este parênteses, não deixa de ser relevante. Aquilo que se passa, estamos a falar de um processo entre uma pessoa e um partido. Há uma coisa que eu tenho a certeza que a deputada Cristina Rodrigues pode ter feito. Eu não sei se limpou os dados do PAN, mas que limpou o eleitorado do PAN, isso eu não tenho a mínima dúvida. Mas o que está aqui em causa, deixa-me só colocar-lhe esta questão. Mas o que está aqui em causa é a investigação sobre um crime, que eventualmente... Uma investigação sobre um crime. Mas o que é que isto difere dos outros casos, dos outros partidos, em que o Chega acusa os outros partidos, nomeadamente Hernani Dias, que nem sequer é acusado de nada, pelo menos até agora. Não há aqui qualquer relação. Qual é a diferença de tratamento entre os casos que não são do Chega e os casos que são do Chega? Não há diferença de tratamento nenhum. Eu estou a perguntar se há. No entanto, se tiver algum problema de litígio com a sua entidade patronal ou com quem representa, não é um assunto de Estado. Uma coisa é lesar o Estado, uma coisa é lesar os interesses da população, o erário público. Outra coisa é um problema judicial que não é de hoje, é de 2022. O penal não é civil, é diferente. É de 2022, que não tem nada a ver, não tem a ver com 9 milhões de euros ditos pela fiscalização para não pagar em espinho e com Pinto Moreira. Não tem nada a ver com isso. Não estamos a falar dos casos de... inclusive, não é só Hernani Dias. Nós tivemos nas últimas eleições, sabíamos perfeitamente quem estava na bancada do PSD e estavam lá vários relacionados com o caso Tutti Frutti. O próprio PS também, eu vejo com surpresa Pedro Nuno Santos a dizer esta questão da importância de eticamente estarem de forma transparente a poder ser candidatos. Nós tínhamos vários arguidos e constituídos também suspeitos. E há uma diferença entre arguidos e acusados, apesar de algumas pessoas que fazem comentário político não saberem a diferença entre eles. Há claramente uma diferença nestas matérias, mas na bancada do PS também existia. Bruno, não vale a pena. Eu não interrompi ninguém. Não interrompi ninguém. Agora, claramente, para nós, esta situação entre a deputada Cristina Rodrigues, a sua relação com o PAN, é um assunto que terá que ser resolvido e que não lesou de maneira nenhuma 1 cêntimo do erário público, nem da minha carteira, nem da sua carteira. Portanto, para o Chega há crimes e crimes. Não há crimes, porque nós não conhecemos o crime. Aliás, o que sabemos é que isto é uma acusação deduzida em 2022 e que até à data de hoje não existiu qualquer desenvolvimento, a não ser que hoje a Visão tenha replicado, sabe-se lá com que interesse, uma notícia de 2022, dando a entender que a notícia é de hoje. Não é. A notícia não é de maneira nenhuma de hoje e, portanto, que fique bem claro em relação a isso. Agora, em relação ao tratamento dos casos, nós não temos problema, até porque nós, a postura que temos tido em relação a isto, e repetindo aquilo que o Presidente André Ventura tem dito, quando os casos se confirmam, não há pena leve nem pena dura, nós de imediato as pessoas são afastadas do partido e é isso que tem sido feito da forma como agimos nos últimos tempos. Neste caso em concreto, estamos a falar de um não caso, pelo menos para já. Muito rapidamente, em 30 segundos, se conseguir, os portugueses podem esperar do Chega que, se houver uma maioria de direita com Luís Montenegro, o Chega não fará parte, aliás, de uma solução de governo. O Presidente André Ventura tem tido um posicionamento claro, citando a deputada Eva, não é não. E, obviamente, não fui eu que o disse, foi o próprio PSD, e nós temos uma questão que é clara. Se nós defendemos que Luís Montenegro não tem condições para ir a eleições, seria, no mínimo, hipócrita dizermos que estaríamos ao lado de Luís Montenegro. Não estaremos. Agora, reforço também a posição. Se estamos nesta situação, deve-se, de facto, ao PSD e deve-se a Luís Montenegro, que até hoje não conseguiu resolver. E, olha, utilizando uma expressão muito popular em Portugal, e para concluir, cada cavadela, cada minhoca, todos os dias temos uma novidade em relação à Aspirino Viva, à Sociedade de Advogados e à forma. E assim as pessoas entendem lá em casa, de facto, o que é que Luís Montenegro tem feito. Muito obrigada aos três.